Eu acho que está desligado aqui. Acompanhe a leitura da sua Bíblia. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, pois o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um injusto, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Talvez você não conheça nenhum missionário que esteja, quando eu falo missionário, no campo, eu estou me referindo a missionários que foram enviados para algum lugar, para alguma cidade, para alguma aldeia aqui no Brasil, difícil acesso ou não, mas que estão no campo, estão trabalhando. Não sei se vocês conhecem algum. Mas na nossa convenção há muitos pastores, missionários, em cidades ribeirinhas, que estão necessitados nesse momento de oração. Mesmo que você não conheça, eu queria que você orasse. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, nós estamos aqui no conforto da cidade grande. Estamos aqui, Senhor, no conforto das nossas casas, dos nossos lares, com muita facilidade ao nosso redor, facilidade de mercados, de ônibus, de farmácia. Temos, ó Deus, acesso a muitas coisas como internet, como saúde, temos acesso a muitas coisas. Mas há muitas pessoas que foram enviados para lugares onde os acessos são muito ruins, muito difíceis. Mas foram com a missão de pregar o Evangelho até que o Senhor venha. Estão nos campos, cidades ribeirinhas, tribos indígenas, homens e mulheres que estão às vezes sofrendo com enfermidade, deixaram seus pais, deixaram suas famílias, parentes, amigos, para cumprir o chamado, o ídolo de Jesus. E hoje, dia 30 de abril, encerramos uma campanha em prol dessas pessoas, onde no dia de ontem recolhemos uma oferta missionária para também acudir essas pessoas. Pedimos a Deus
que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja conduzindo na vida desses homens e mulheres e famílias que estão no campo. Supre suas necessidades. Supre suas necessidades. Tem misericórdia, Jesus. Quanto a nós, trabalhe em nossos corações. Porque tudo que temos, tudo que somos é para a tua glória. Fomos criados para isso. Portanto, que haja em nós sensibilidade, que haja em nós desejo de saber, de nos importar e abençoar a igreja do Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, para que também tenhamos oportunidade de abençoar essas pessoas que estão no campo. Oramos a Deus. Agora, fala aos nossos corações pela tua palavra. Nos conduz à ministração da tua palavra. Espírito Santo de Deus, vem repreender qualquer, ó Deus, pensamentos contrários, pensamentos, ó Deus, voltados para o mundo externo, que possamos voltar agora para a tua palavra. Fala conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Eu quero crer que nessa noite o Senhor vai falar fortemente ao teu coração. Eu quero falar um pouco sobre justificação pela fé. Eu quero falar um pouco sobre esse amor imensurável de Jesus por nós, pela humanidade. E eu quero trazer você para essa carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta doutrinária para a igreja. O comentarista da Bíblia discipulado, ele diz que literalmente essa carta é um compêndio de doutrinas, de ensinamentos maravilhosos. Teologia. E a palavra teologia é o conhecimento a respeito de Deus. Tudo que nós conhecemos a respeito de Deus. Doutrinas da palavra, doutrina é algo que nós cremos, que nós aprendemos e que nós vivemos. Não apenas doutrinas que nós aprendemos, mas a doutrina em si é a doutrina que nós vivemos. São ensinamentos que nós adquirimos na nossa caminhada e nós vivemos isso. É muito difícil quando você ensina o seu filho, quando ele cresce, ele começa a fazer exatamente o contrário daquilo que você ensinou. Mesmo pequeno, quando você fala assim para ele, olha, isso aqui é errado. Isso aqui você não pode fazer. E você vê ele fazendo. Aí você chama ele a responsabilidade e fala assim, eu já falei para você que isso aqui não pode fazer. Passa um tempo, ele volta a fazer, você chama o seu filho novamente da responsabilidade e fala assim, isso aqui é errado. Isso aqui você não pode fazer. E você vai ficando na mente, no coração dos seus filhos, essas doutrinas, esses ensinamentos. Por isso que a doutrina, ou os ensinamentos da palavra de Deus, é mais do que uma teologia, é mais do que cartas, ensinamentos escritos. Na verdade, é algo que deve ser vivido em nós. Essa carta de Paulo aos Romanos, segundo o comentarista da Bíblia discipulada, tem como um texto-chave, e eu acho muito interessante a gente começar por isso aqui. Em toda a sua carta, tem como um texto-chave Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Que diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É exatamente esse texto que traz ao coração de Martinho Lutero a respeito do Evangelho de Jesus. E que provoca no seu íntimo, no seu coração, uma grande reforma protestante. Quando ele lê Romanos e é esclarecido pelo Espírito Santo. Quando a palavra de Deus entra em nossos corações e nós somos esclarecidos, tudo muda. Tudo muda. E quando Paulo vai falar, a partir do capítulo 1 e até o capítulo 5, ele vai trazer Abraão como exemplo. No capítulo 4, a partir do versículo 18, ele vai falar assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Ele vai trazer Abraão como exemplo, porque Abraão creu contra a esperança, ele creu contra toda a humanidade, ele creu no divino, ele creu em Deus, a fé dele estava no Senhor. Então ele vai falar assim: Abraão creu contra a esperança, para vir a ser pai de muitas nações. Porque se ele fosse crer humanamente falando, ele não chegaria aonde ele chegou. Por isso que nós precisamos crer, mesmo quando toda circunstância está falando para a gente não crer, mas nós temos que crer. Se Deus falou conosco, Ele vai cumprir a sua palavra. Amém? Então Paulo chega no capítulo 5 e começa a falar sobre justificação pela fé. Justificado, pois, verso 1, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo estava sem paz. E a gente percebe que o mundo hoje vive à procura de paz. As pessoas hoje correm para um lado e para o outro, querendo paz nas suas casas. Quantas pessoas não têm conseguido dormir, sendo perturbado, tendo sonhos, pesadelos terríveis. A influência do mundo, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós vimos, aquilo que está acontecendo no nosso contexto, não precisa ir longe, aqui mesmo em Planaltina, mortes terríveis. As pessoas estão procurando paz, as pessoas estão procurando sossego, mas muitos procurando em lugares errados. Sabe, gente? Hoje nós estávamos falando pela manhã na IBD algo muito interessante. Falando a respeito de perdão. E nós abrimos aqui um parênteses para falar de nós mesmos. E a melhor coisa, o melhor ensinamento é aquele que você fala de você mesmo, do que você está vivendo. É muito ruim você falar dos outros, então falar de nós mesmos. Vivemos em contexto onde a falta do perdão nos lares, a falta do diálogo, de uma conversa franca, tem causado destruições terríveis em casamentos, em famílias em geral. Eu
disse uma frase hoje aqui muito interessante. Que o perdão antecede a graça. O perdão antecede a graça. Sabe por quê? A graça nos alcançou porque Jesus nos perdoou. A graça nos alcançou porque Jesus nos perdoou. Se não fosse o perdão de Deus, nós jamais alcançaríamos essa maravilhosa graça. A justificação tem a ver com aquilo que nós não merecemos, mas conseguimos pela graça de Deus. Nós estávamos condenados, irmãos, todos nós estávamos condenados à perdição. Paulo chega a dizer, nessa carta, no capítulo 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo chega a dizer para, olha, não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Mas justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. O que acontece? Nós temos livre acesso a Deus. Falamos alguns domingos atrás a respeito do lugar santo do santo, que ninguém podia nem ver esse lugar, ninguém podia chegar nesse lugar, apenas o sumo sacerdote. E lá no lugar santo do santo, depois daquela parede enorme, depois daquela cortina grossa, havia a arca da aliança. E ninguém podia chegar naquele lugar. Mas no dia que Jesus subiu à cruz, foi colocado na cruz, e que ele estava nos últimos suspiros, do meio-dia às 3 horas da manhã, a Bíblia diz que houve trevas sobre a face da terra. Da meio-dia às 3 horas da tarde, meio-dia às 3 horas da tarde, houve trevas sobre a terra. E nesse momento, preste atenção aqui, a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, nos dando acesso à presença de Deus. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus. Nós podemos ir até a Deus porque a fé nos leva até o Senhor. Fomos justificados e agora aquilo que era contra nós, o pecado que nos escravizava, a condenação que tínhamos, não temos mais. Porque o Senhor Jesus levou sobre si os nossos pecados. Então Paulo chega no capítulo 5 e ele vai falar para a igreja, olha, justificado, pois, mediante a fé, vocês têm paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Aí no verso 2, ele diz, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança. Nós não somos aqueles que vivem sem saber para onde vai. Nós somos aqueles que sabemos para onde vamos. Se morrermos hoje, esse corpo, ele volta para o pó. Mas o nosso espírito volta para Deus. Nós sabemos para onde vamos. A fé cristã é uma fé convicta. Convicta no Filho de Deus que morreu por nós e nos garantiu a vida eterna. Por isso que o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, João diz, na sua escrita, as palavras de Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Ou seja, que o coração de vocês não fique angustiados. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus
está dizendo assim, que aqueles que servem a Ele têm uma morada garantida, sabem para onde vai. A fé cristã é convicção, irmãos. Convicção. Glória a Deus. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar para vocês. Então, irmãos, nós sabemos para onde vamos. Por isso que no capítulo 2, ele diz assim: pelo que obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. No verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança. Irmão, se a esperança que nós vivemos, a esperança viva, é uma fé cristã convicta, nós temos que nos perseverar. Muitos começam e não dá conta de terminar. Tem muitas pessoas, irmãos, que não conseguem viver a fé em Cristo. E nós precisamos entender que nesse mundo, tudo aqui nesse mundo, irmãos, é passageiro. Nós precisamos entender que a nossa vida aqui é uma vida de peregrinação. Uma hora vai cessar. De uma forma ou de outra. Infelizmente, alguns pegam a vida como essa jovem de 21 anos, se não me falha a memória, foi morta de uma forma tão brutal, tão terrível. Nós saímos daqui, vamos para algum lugar e não sabemos se vamos voltar. Por isso que temos que entregar nossa vida completamente a Jesus. Completamente a Jesus. Paulo diz que sabemos que a tribulação produz perseverança. É na tribulação que nós alcançamos, irmão, maturidade. Quando você passa por uma luta, quando você passa por uma dificuldade, você alcança a maturidade. É na tribulação que você alcança experiências. Então Paulo diz, sabendo que a tribulação produz perseverança. E no verso 4, a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Esperança. A gente vai vivendo e vai alcançando essas experiências na fé cristã. E todos aqueles que conseguem passar pela experiência alcançam esperança. Tem muitos que não conseguem. Por algum momento da vida desiste da fé cristã. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. E a esperança não nos deixa decepcionados. O amigo pode até decepcionar você. A pessoa que você colocou dentro da sua casa para cuidar, para ter tudo que precisa, pode até decepcionar você. Mas o amor de Cristo, que foi derramado em nossos corações, jamais nos decepciona. Paulo diz que, no verso 5, que a esperança não nos decepciona. E ele tem um argumento forte. Não nos decepciona, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora presta atenção. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E é esse Espírito que nos guia, é esse Espírito que nos leva a uma vida diferente. O nosso brilho, ele não está nos nossos decotes, nas nossas roupas. O nosso brilho não está, não, de maneira alguma, naquilo que
nós somos, o nosso brilho está dentro de nós. E ele transpassa para o exterior. Mas ele começa aqui dentro. Por isso que o Espírito Santo foi derramado em nós, foi dado por Deus a nós, para que possamos ter essa convicção de quem nós somos. De quem nós somos em Cristo. Paulo, nessa carta aos Romanos, ele vai falar quem é Deus. Quem é Jesus Cristo. Mas ele vai falar que nós temos que ter a convicção de quem nós somos em Cristo. Eu estava conversando hoje com o meu chefe. Perguntaram para João Batista: quem você é? Quem você é? E falaram: você é um profeta? Ele falou: não, eu não sou profeta. Quem você é? Você é o Cristo? Não, vocês estão loucos. Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Então quem você é? Para que nós possamos falar àqueles que nos enviaram. João Batista disse: eu sou a voz do que clama no deserto. João sabia da sua identidade. Ele era a voz de Deus que clamava no deserto. Nós temos que saber quem somos. Nós somos a voz de Deus. Nós temos que viver a verdade de Deus. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E aí Paulo diz o seguinte: vocês têm um tesouro em um vaso de barro. E a excelência desse poder que está em vocês é o Espírito Santo, que foi derramado em nossos corações. Irmãos, é esse Espírito Santo que nos adverte, que fala: por aqui você não pode ir. Que nos alerta o nosso sentar, o nosso levantar, o nosso agir, o nosso falar, o nosso comportamento, com quem nós conversamos, com quem nós nos relacionamos, o que nós assistimos, o que nós ouvimos. É esse Espírito Santo que nos alerta, que nos ensina, que nos ajuda. É esse Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas, quando estamos fracos, quando estamos desanimados, quando não queremos vir à igreja, quando não queremos falar de Jesus, quando não queremos ler a Bíblia. É esse Espírito Santo que está em nós. Ai de nós, se o Espírito Santo de Deus não estiver em nós. É o Espírito Santo de Deus que nos faz ir até os pés de Jesus e pedir perdão pelos nossos pecados. Amém? Quando pecamos, ele não sai de nós, ele não se afasta de nós. Escuta só. Quando você peca, quando eu peco, porque nós somos pecadores, esse Espírito Santo, ele não se afasta de nós. Ao contrário, ele nos leva aos pés do Pai. Ele geme por nós. Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Então Paulo diz: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus em nós foi derramado, e o Espírito Santo habita em nós. Aleluia. Eu estava num escritório lendo e relendo, que eu gosto de ler e ler várias vezes o texto que eu vou pregar. E eu estava falando do Espírito Santo. Quem sou eu para o Senhor habitar em mim? Quem sou eu? Sou um trapo de imundícia. Não valo nada se não for a graça de Deus na minha vida. Sou pecador. Os nossos pensamentos, eles vão longe, irmãos. Às vezes temos atitudes
que depois a gente vai falar assim, por que eu fiz isso? Por que eu agi assim? É a nossa natureza pecaminosa. Paulo vai escrever à igreja dos Coríntios dizendo o seguinte: aquilo que eu não posso fazer é exatamente aquilo que eu faço. Por isso que eu esmurro o meu corpo, eu reduzo ele ao pó, à escravidão. E é isso que nós temos que fazer. Como? Em nossos pés de Jesus. Quantos aqui têm o hábito de orar? Quantos aqui têm o hábito de fechar as portas e chorar na presença de Deus, não importa a hora? Quantos aqui têm o hábito de jejuar, sacrificar sua carne, sacrificar sua vida, falar: Senhor, eu necessito disso? Quantos aqui têm o hábito de pegar a Bíblia e ler esse versículo 1, 2, 3, 4, 10 vezes e falar: Senhor, eu não estou entendendo, fala comigo. Esmurro meu corpo, diz Paulo, reduzo ele a pó, a escravidão. Porque a nossa natureza, ela é terrível. E não tem um justo sequer se não for pela graça de Deus. Se não for pelo amor de Deus em nós. Verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu em seu tempo pelos ímpios. E aí Paulo fala aqui, faz uma alusão à nossa humanidade. Dificilmente, verso 7, dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, quem sabe, talvez tenhamos coragem de morrer. Mas ninguém faz isso. Você pode até doar um rim para um filho seu, para uma filha, talvez para uma nora, talvez para um genro. Mas se você tiver os dois funcionando, se você tiver só um, você não vai. Porque você vai ficar precisando disso. Nós não damos a vida por ninguém. Nós ajudamos. Então Paulo está dizendo, dificilmente alguém morreria. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez. Aí ele entra no verso número 8 e diz: mas Deus. Por isso que a fé cristã é uma fé de convicção. E a nossa teologia é uma teologia prática. E não uma teologia teórica. Aquilo que nós sabemos de Deus é aquilo que nós vivemos. Porque conhecer e não praticar não é conhecer. A nossa teologia é uma teologia prática, vivida. A nossa doutrina é uma doutrina aprendida e vivida. Tem que ser. Porque senão nós vamos ser que nem os fariseus, hipócritas. Porque senão nós vamos apenas viver de aparência. Ou colocar uma máscara para vir para a igreja e lá fora a gente tira a máscara. Lá fora, cheguei. Aqui dentro, não. Lá fora cheguei, aqui também cheguei. Eu não tenho que ser uma pessoa lá fora, é aqui dentro da pessoa. Eu não tenho que ser uma pessoa no serviço, no trabalho outra, na faculdade outra, em casa outra. Não, irmãos. Paulo diz: Deus prova o seu próprio amor por nós. De forma prática, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Pecadores. E aí aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso número 13, Paulo vai dizer: não que eu tenha obtido a perfeição,
quanto a mim, não julgo haver alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, por isso que a fé cristã nos leva à maturidade. E a maturidade não está relacionada ao tempo de crente. A maturidade não está relacionada à idade. Preste atenção. No conjugando, nós conhecemos no segundo ou foi no terceiro dia, um pastor assembleano novo, juiz, com a maturidade, com o conhecimento bíblico de vida cristã. Às vezes, tem pessoas dentro da igreja com 10, 20, 30 anos, mas infantil, imaturo. Tem a resposta na ponta da língua para magoar, para ofender. Paulo diz assim: quanto a mim, não julgo haver aprendido, conseguido tudo. Mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. A maturidade está muito relacionada ao conhecimento e à vida prática, irmãos. Eu só posso dizer que perdoo quando eu passo por uma situação e eu perdoo mesmo. É a vida prática. E quando eu estava meditando esse texto, eu fiquei em dúvida se eu falaria ou não falaria. Mas eu falo com muito amor aqui para a igreja. Eu falo com aquele que o Senhor colocou para ser bênção aqui para a igreja. Não importa o seu tempo de crente, não importa o seu tempo que você tem aqui na igreja. Você pode ser uma pessoa que faz uma grande diferença pela sua maturidade. Pela sua maturidade. Então, no verso 15 de Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, 15, Paulo vai dizer o seguinte: todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, essa frase aqui eu amo. Também isto Deus revelará para vocês. Porque é Deus que fala conosco. Nós não temos que ir pela cabeça de fulano, ciclano, beltrano. Quando nós vamos para a palavra de Deus, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente busca o conhecimento de Deus, nós temos que dar. Nós só vamos dar aquilo que nós temos. Nós só vamos pregar o evangelho que nós conhecemos. Se você não conhece, não tem como você falar. E o conhecimento vem quando nós buscamos a Deus. Verso 16, ele diz o seguinte: seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Voltamos aqui para Romanos, e eu já estou chegando ao final. Verso 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado por seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus.
mas somos justificados, mas somos amparados. Sabe, irmãos, uma fileira de gente indo para o inferno e o sangue de Jesus sendo derramado sobre essas pessoas e elas sendo separadas, justificadas. Assim era eu, assim era você, não por merecimento, não por merecimento. E o Senhor foi nos separando e nos chama agora de amigos. Evangelho de João, capítulo 15, verso 15. Já não nos chamo mais de servos. Já não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu chamo vocês de amigos. Todos que éramos condenados ao inferno, agora tem um abraço do Pai, chamado como filho. Nós que éramos para aquela cruz, agora somos chamados de filhos. E aí João diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi vocês e designei vocês. E aqui nós temos uma grande responsabilidade e um grande compromisso, irmãos. E não é opcional, é mandamento. Eu escolhi vocês, designei vocês para que vocês vão e deem frutos. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedir, tudo o que pedir ao Pai, em meu nome, Ele nos conceda. Ora, irmãos, nós que éramos condenados ao inferno, nós que éramos destinados à morte, fomos atraídos por esse amor, escolhidos por esse amor. Irmãos, o salmista Davi diz o seguinte: o que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem feito comigo? O que darei eu ao Senhor? Se Jesus perguntasse para você: o que você tem para mim hoje? O que você ofertaria ao Senhor? E pastor, final de mês tem dinheiro não? Não estou falando de dinheiro. Estou falando que está aqui. O que é que está no seu coração para você ofertar ao Senhor? O que é que está no seu coração, na sua vida, para você ofertar ao Senhor? Romanos capítulo 5, o verso número 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus sobre nós. A última praga lá no Egito foi a morte dos primogênitos. E na morte dos primogênitos, os israelitas tinham que colocar o sangue do cordeiro nas portas das suas casas e nas janelas das suas casas, para que o anjo da morte, ao passar sobre aquela casa, não matasse o primogênito. E assim veio o anjo da morte, e todos os primogênitos do Egito foram mortos, com exceção aqueles que tinham sangue do cordeiro sobre as suas portas. O sangue de Jesus está sobre essa porta. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. Todas as vezes que Satanás vem com a sua flecha sobre mim, o sangue de Jesus está sobre mim. Ele não consegue me tocar.
Eu falei para a Fran hoje, sobre as nossas vidas não vale encantamento. Pode levar minha foto para o centro espírita, pode levar sua foto para qualquer lugar, pode colocar o seu nome em qualquer lugar, encruzilhada, pode colocar frango, pode colocar bode, ou pode, mas você não será atingido. Porque é o sangue de Jesus sobre nós, irmãos. Satanás olha e sai disparada, nele eu não posso tocar. A sua casa, o seu quarto, a sua sala, a sua cozinha, tudo é coberto pelo sangue de Jesus, porque você está lá. Porque há a presença do Espírito Santo em você. E eu preciso crer nisso, irmãos. Glória a Deus. Eu preciso crer nisso. Logo mais, agora, sendo justificado pelo seu sangue. No verso número 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Paulo escreve aos Colossenses, os primeiros Tessalonicenses, eu não marquei esse texto, por isso que nem tente colocar como estou legal. Mas Paulo vai falar à igreja que nós não temos que ficar preocupados e não temos que ficar aflitos com medo da morte. Com medo da morte. Porque nós já fomos comprados por Deus. Nós já temos para onde ir. E quando Jesus vier e nos resgatar, e nos levar para si, irmãos, a Bíblia diz que esse corpo que é mortal será transformado. Deixa eu ver se eu acho esse texto. Eu acho interessante a gente ver. Se o Espírito Santo de Deus está me conduzindo, Ele está falando com você. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Conseguiu olhar? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Olha a esperança. A esperança, ela não morre. Ah, pastor, eu sempre aprendi que a esperança é a última que morre. A esperança do crente não morre. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes com os demais que não têm esperança. Verso 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará na companhia dele os que dormem. Agora preste atenção. Jesus ressuscitou. Amém? Quem crê nisso? Amém. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam num quarto fechado. E eles não precisaram abrir as portas, nem janelas. E Jesus entrou no ambiente onde ele estava. E disse para Tomé: Tomé, toca aqui.
Que comete? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Olha, presta bem atenção. Jesus estava indo para a aldeia de Emaús com alguns discípulos, quilômetros de Jerusalém. E quando Jesus, as escamas daqueles discípulos caem nos olhos, no partir do pão, que eles percebem que é Jesus, a Bíblia diz que Jesus desaparece. Eles voltam para Jerusalém. E questão de segundos, eles demoram a chegar em Jerusalém, mas quando eles chegam lá, Jesus aparece a eles. Nós receberemos esse corpo de Jesus. Lá não terá dor, lá não terá sofrimento. E lá nós vamos nos reconhecer. Eu vou reconhecer a Fran lá, e a Fran vai me reconhecer. Sim, lá nós vamos nos reconhecer. Mas nós não teremos sentimentos pecaminosos, porque lá não entra pecado, lá não entra avareza, lá não entra nada que a humanidade pecaminosa tenha aqui nessa terra. Segue o próximo versículo. Paulo diz o seguinte: e pela palavra do Senhor, ainda lhe declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum pereceremos os que dormem. Primeiramente, os que morreram, os que dormiram, ressuscitarão. Depois, os que estiverem vivos serão transformados. Por que o Senhor nos leva esse texto? Porque fomos justificados mediante a fé. Porque sabemos para onde vamos. E não devemos ter medo, mas devemos ter obediência a Deus. Porque o Espírito Santo que está em nós, irmãos, nos leva à santificação. Nos leva à purificação. Nesse mundo, irmãos, que nós estamos vivendo, nós temos que voltar para Deus. Temos que nos converter de fato, de verdade. Temos que mudar os nossos hábitos pecaminosos. Porque nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor vir. Que o Senhor vai vir. Evangelho de João, Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 14. E o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, depois virá o fim. Jesus virá. Jesus virá. Finalizo no verso 12 do capítulo 5. Verso 11 do capítulo 5 de Romanos. E não apenas isso, mas nós nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. O véu do templo foi rasgado. O que não podíamos ver e agora vemos. Podemos ir até a presença de Deus. Somos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Talvez essa mensagem seja para 2, 3 pessoas, mas talvez seja para todos nós. O que nós temos para ofertar ao Senhor? Como está a sua vida diante de Deus? O que pode ser mudado no seu coração, na sua vida? Vamos ficar.